Toda grande carreira começa com uma decisão. No OdysseyCast, nós não entrevistamos apenas profissionais de sucesso, nós exploramos a jornada que os transformou em quem são hoje. Vamos descobrir os erros e os acertos, os medos e as alegrias, as derrotas e as vitórias, as decisões e as estratégias que realmente construíram grandes carreiras. Seja muito bem-vindo ao OdysseyCast. A sua carreira como um negócio. Olá, seja bem-vindo, bem-vinda ao OdysseyCast. Pegue a sua bússola, ajuste as velas, porque a jornada vai começar. E hoje a gente tem um convidado muito especial, Dante Mantovani, um engenheiro da Poli que virou psicólogo, se tornou especialista em liderança, doutor em liderança, passou por empresas como Rhodia, Assemp Toshiba, Grupo CCR, Ernst Young, HSM e está no mercado há bastante tempo. Se você quer se estabelecer e se dar bem, eu acredito que é bom ouvir o que ele tem a dizer. Uma carreira sólida, bem-sucedida, com muitas dicas, que vai enriquecer, com certeza, para quem está começando ou quem quer realmente conquistar um espaço, se tornar uma autoridade na sua área de escolha e de atuação. Dante, vamos começar com uma pergunta. De engenheiro a psicólogo, como é que isso aconteceu? Pois é, boa pergunta. Quando eu fiz engenharia, eu pensava em ser projetista de televisão. Adorava a eletrônica por trás dos aparelhos. E a primeira decepção foi estar na faculdade e só estudar matemática, física, aquelas coisas chatas e nada de projeto. Bom, fazendo uma longa história curta, fiz o curso até o fim, consegui aprender como funciona a televisão, projetar a televisão e vi que não tinha mercado para isso. E aí falei, preciso pivotar. E aos 20 e poucos anos pivotei para administração. Aí saí do estágio na Assemp Toshiba, fui para a Rhodia e lá eu descobri que tinha uma área de recursos humanos avançada, capitaneada por um engenheiro, André Leite Alckmin, lembro até hoje. Esse cara era muito inspirador, eu falei, puxa, eu quero trabalhar com ele. Não consegui no estágio ainda virar emprego, mas aí eu consegui ir para a Gradiente, onde eu fui começar minha carreira lá como primeiro emprego, vamos dizer assim. Aí falei, bom, voltei para a televisão, mas ainda na área de procurement, né? Aí falei, a carreira realmente vai para a administração, deixa eu estudar isso. Fui fazer um MBA. Na volta do MBA, trabalhei na área de recursos humanos muito tempo. E depois de trabalhar muito tempo na área de RH, finalmente eu falei, tá na hora de entender por que as pessoas fazem o que elas fazem. E aí eu fui estudar psicologia. O MBA foi na Boston College, não foi? Foi em Boston College. E a empresa que pagou? Isso. Eu paguei uma parte, mas bem pequena. A empresa pagou o resto. Agora, fazer Poli, que é uma excelente faculdade, praticamente assim, quem faz uma faculdade como essa, oportunidade de emprego e de uma boa carreira, provavelmente não vai faltar. Como é que foi para você as resistências internas e externas de largar a mão de uma carreira promissora que poderia ter como origem uma faculdade como a Poli para começar a enveredar para a área de recursos humanos e ainda depois de maneira autônoma? Como é que foram essas resistências que você teve, seja dentro de você ou fora? Olha, Alex, eu acho que não foi tão difícil fazer essas mudanças assim, porque eu tinha um norte, eu queria ter sucesso na vida, na carreira. Quando eu vi que as fichas que eu postei na televisão lá no projeto eletrônico não ia dar certo, falei, cara, vira a página e vamos descobrir outra coisa. E quando eu descobri que não era só essa vocação que eu tinha, aí eu falei, legal, vamos experimentar outras coisas. Estou na fase, na época jovem, né, na fase de experimentar. E depois de muitos anos eu fui descobrir que a minha pegada é aprendizagem, não é eletrônica. A eletrônica virou hobby, né? Ainda conserto meus aparelhos lá, mas o legal mesmo é a aprendizagem. Mas você não pensou em nenhum momento você pensou em outra área da engenharia? Não, meus colegas da Poli, uma parte foi para a área financeira, outra parte foi para a telefonia celular, que estava estourando na época. Eu falei, telefone celular é muito chato. Ou é som e TV, ou eu saio da eletrônica. E aí eu saí da eletrônica. E ninguém perto de você, amigos, família, te colocou uma pressão ou te questionou? Você sabe que não, até assim,
Eu fiz uma carreira meio tradicional, né? Que você, jovem, ou vai ser médico, advogado ou engenheiro, né? Eu fui pelo lado da engenharia. Se eu tivesse começado a ir pela psicologia, talvez tivesse alguma coisa assim, tipo, tem tanta coisa, vai fazer psicologia, né? Foi a coisa mais certa que eu fiz, mas enfim. Mas depois eu resolvi que não tinha nenhum problema e a família percebeu a minha angústia de falar, puxa, não tinha futuro nessa área, né? Agora, quando você decide ir para recursos humanos, eu vou falar de maneira mais um guarda-chuva, tá? Recursos humanos. Você começou em departamento de RH, não foi? Foi. Então, desde no início você já tinha clareza que um dia você ia se tornar consultor, falando de maneira também mais genérica, né? Ou isso foi acontecendo ao longo, você imaginou que você ia fazer carreira como departamento de RH, ou já imaginava que você virar consultor, treinador? Eu sempre tentei olhar um pouco, uns 5 anos à frente e tal. Na época que eu me vislumbrei no RH, eu achava que eu ia ser um dia um diretor de RH, uma coisa assim. Quando a gente fala de carreira, né, acho que uma coisa legal para quem está nos vendo é pensar que assim, a carreira é uma coisa empírica, tem que experimentar. Então eu falei, deixa eu experimentar trabalhar na RH, vamos ver se eu gosto. E eu gostei de um pedaço do RH, não gostei do RH todo. Entendi. E aí eu falei, puxa, então eu não vou ser um diretor de RH que precisa ser mais generalista, eu vou me focar na área de treinamento e desenvolvimento. Mas a parte de consultoria veio por volta de uns 40 anos, quando eu ainda estava na Ernst Young, e comecei a pensar, preciso planejar já o próximo passo de carreira. Perdão, na época eu não estava com 40, eu estava planejando quando chegasse aos 40 anos. E qual foi o gatilho, quando você estava na Ernst Young, qual foi o gatilho que fez virar essa chave e definir, não, o meu norte não é para cá, é para lá? Eu pensei, na Ernst Young ou você chega até sócio, ou você fica na mesma posição lá por muito tempo e acaba... E eu não gosto de ficar na mesma posição por muito tempo. E também não estava me vendo chegar numa posição de sócio lá na carreira desses serviços compartilhados ou administrativos, né, que tem lá. É muito raro você chegar a uma sociedade, você tem que estar consultando clientes e tal. Então eu pensei, vai chegar uma hora que eu vou encerrar minha vida executiva. Então preciso planejar isso. E foi essa dor que me fez pensar o que você quer da vida, né? E quando você passou por grandes empresas, quando você decide sair da Ernst Young e seguir carreira com a tua empresa como consultor, teve medos, inseguranças? Algum momento você se questionou? Na verdade eu saí da Ernst, fui para a CCR, fiquei lá mais um tempo. E aí foi em 2009 essa transição para ser consultor, professor e coach. Com certeza teve bastante medo, assim, tipo, eu vivi uma crise que eu estava percebendo que como executivo estava numa posição confortável, uma pseudo-segurança, o salário caindo todo mês, mas eu não estava dando a minha melhor contribuição. E aí veio a crise de 2009, a empresa cortou um monte de funções, de posições, inclusive o meu cargo, eu fui saído da empresa. Aí eu resolvi aproveitar esse empurrãozinho para falar, quer saber, em vez de me voltar à vida executiva, eu vou aproveitar esse empurrão para me reinventar. E foi nesse momento que você abriu a tua empresa? Na verdade, foi nesse momento que eu comecei a buscar, não foi direto abrir a empresa, foi começar a entender como é que é a vida de quem está no pós-executivo. Aí fui conversar com consultores, com amigos, com professores, inclusive fui convidado para dar aula na FIA. E um ano depois eu abri minha própria empresa. De você sair da CCR, quanto tempo levou até você atingir o teu ponto de equilíbrio de receita? 3 anos. 3 anos. E como é que foram esses 3 anos para você? Foram, assim, difíceis, né? Porque eu precisava... eu sabia que eu ia ter um período de transição mais difícil, né? Então segurei, apertei os cintos, eu não tenho filhos, eu sou casado, minha esposa também trabalha, então eu senti que tinha um contexto favorável, né? Talvez se eu tivesse, 3 filhos, eu não sei se eu ousaria tanto, né? Mas eu falei para ela, se ela segura as pontas, segura e tal. E não é que entrou receita zero, mas saiu de um salário fixo para uma receita totalmente instável, né?
Então, comecei a aprender a lidar com esse tipo de realidade. E aprender a fazer consultoria. Um ano depois, eu estava na Dorsey Rocha, que é uma consultoria que completou 50 anos esse ano, e fui aprender a ser consultor com eles. E como é que foi a sensação quando você chegou no ponto de equilíbrio? Eu me lembro da sensação da primeira vez que eu entrei num avião para fazer uma entrega em outra cidade, sem ser um funcionário de uma empresa, porque sempre que eu viajava era pela empresa. Dessa vez eu estava viajando para fazer uma entrega minha. Eu me lembro que eu me emocionei no avião. Acho que foi mais emocionante até do que o break-even. Talvez tenha marcado mais isso. Legal. E durante esse tempo, você deu aula na FIA. Na FIA, na BSP, na FGV e na USP-Exalc, não é isso? E agora, mais recentemente, na USP-Exalc. USP-Exalc. Você dá aula em faculdade fez diferença na tua carreira em consultoria? Em termos de conseguir cliente, receita? É um bom ponto. Ninguém conhece o Dante Mantovani quando ele está no começo da carreira, mas quando o Dante Mantovani dá aula na FIA ou na GV, alguma coisa boa ele deve ter. Então foi por esse lado da reputação que eu busquei dar aula, porque dar aula não me dá uma receita que me sustenta, né? Mas me dá essa reputação e me dá uma segunda coisa, que é me forçar a me atualizar, a trazer coisa nova, tá na frente, né? Que é o que o cliente espera também, não só o aluno, né? Legal. Você tem uma carreira acadêmica muito sólida. A gente falou que você começou fazendo Poli na USP, depois você fez Boston College, MBA, né? Depois você fez mestrado na USP, doutorado na USP, além de outros cursos que você fez por aí. E a tua tese... Psicologia, né? Faculdade de Psicologia, né? E um dos resultados da tua tese é esse livro, né? Que está aqui, Você Não Precisa Saber Tudo, que tem a ver com a tua tese de liderança, né? Esse livro para você está vindo na hora certa, está atrasado, está adiantado? Como é que você vê o timing de você como escritor na tua carreira? E não esquece de falar o lançamento dele, quando que vai ser e aonde. Ah, tá bom. Muito bom. Então, esse livro, na verdade, teve um cara que me inspirou a escrever ele, porque eu estava, na época, preocupado em terminar a bendita tese, né? 5 anos de doutorado. E aí um tal de Alexandre falou assim, cadê o livro? Eu, livro? Não tinha pensado nisso, mas eu gostei da ideia. E aí isso virou projeto. Assim que eu entreguei a tese em outubro do ano passado, eu dei um pouquinho de descanso. E a partir de janeiro desse ano eu escrevi o livro aí em 4 meses, porque o conteúdo dele já estava lá na tese. A diferença é que eu expandi para... que a tese assim, é super focada e profunda num ponto. O livro ele é mais amplo, ele traz minha experiência, traz exemplos. Ninguém vai ter paciência de ler uma tese, mas o livro eu espero que tenha. E o lançamento será 5 de agosto, Shopping JK, 18h30, estarei lá na Livraria da Vila para os autógrafos para quem quiser, e quem não quiser também tem na Amazon, né? Quem não puder ir lá, o livro já está em pré-lançamento na Amazon. Você está há quanto tempo na atividade de consultor? Quantos anos? Desde 2009, fazendo a conta aí, 17 anos, né? 17 anos. E quais foram as maiores dificuldades, ou são as maiores dificuldades que você poderia falar para quem quer ter uma carreira longa nessa atividade? Seja como consultor, mentor, coach, palestrante, né, treinador, né? O que você pode falar para as pessoas assim? Porque é óbvio, você está aqui, está legal, fez a tua tese de doutorado, está lançando livro, né, você tem um monte... Eu não vou falar tudo, porque eu vou deixar você falar também, porque talvez eu acho que eu vou falar coisas que talvez você fale em termos de que pode ajudar. Mas quais são as maiores dificuldades que você enfrentou e que você alertaria quem quer entrar nessa área de atuação, nesses 17 anos? Olha, tem um filósofo, o Bauman, que fala que a gente vive pendulando entre a segurança e a liberdade. Eu saí da segurança do emprego fixo e fui para uma liberdade que eu não estava acostumado, né? Então, o desafio foi, o que eu faço com essa liberdade, né? Você não tem mais um chefe te mandando, e era exatamente o que eu queria, não queria mais ter chefe.
Aliás, eu usava isso como motivador. Quando estava difícil a vida, eu não sou um cara assim que eu sou campeão em vendas, né? Tem gente que vende geladeira na Antártida, né? Agora, quando estava difícil vender, tinha que pegar, fazer cold call e tal. Puxa, tá difícil, né? Será que é melhor ter emprego? Não. Quer ter chefe? Não. Então vamos lá, vamos vender. Aí me motivava para vender. E eu aprendi primeiro, né, sendo humilde o suficiente para falar, bom, eu acho que eu não sei ser consultor, deixa eu trabalhar numa consultoria para aprender. Fiquei 7 anos lá na Dorsey Rocha. Dei a minha contribuição. E depois o ciclo foi mudando para eu ter a minha própria vida. Mas voltando assim às dificuldades iniciais, eu acho que a primeira é você gerar negócio. A segunda é você cuidar de ter uma disciplina e uma rotina. Não, agora vou para o cinema à tarde. Não é isso. Tem que ralar muito, tem que saber o que o cliente quer, tem que saber o que é valor, tem que estar à frente. Então fui descobrindo como ser consultor, apanhando e acertando e errando, né? Além de você ter ido para Dorsey Rocha para aprender como é que faz, né? Que outros conhecimentos você foi atrás, seja livros, cursos, métodos, sistemas, para te ajudar nessa jornada, no sentido de você ir se profissionalizando, né? Olhando a tua carreira como um negócio? Olha, eu acho que foi muito de aprender fazendo mesmo, né? De aprender ir lá, vai lá, quebra a cara. É muito de ter essa garra e essa disciplina e essa certeza de que eu estava no caminho certo. É gozado que você me fez lembrar no começo, eu me senti um consultor. Sabe quando você perde emprego e vira consultor para até arrumar outro emprego? No Por hora consultor, por hora consultor, Primeiro ano foi meio assim, mas depois eu falei, caramba, por que eu estou me sentindo assim se eu decidi, eu tinha feito um planejamento de carreira para ser consultor, por que eu estou me sentindo assim? Acho que talvez porque eu ainda não tinha me apropriado. O Joel Dutra, inclusive, que apresenta o meu livro, ele fala que a transição de carreira de um emprego para outro é meio que como trocar de roupa, né? Você se acostuma, sei lá, de um terno para uma camiseta polo, tal, faz uma adaptação. Agora, para você mudar de eixo de carreira, de executivo para consultor, é como se arrancar a pele e nascer outra. É uma metáfora meio violenta, mas é a pura realidade. Você se sente, né, meio esfolado, mas não como vítima, por escolha. Eu falei, não, eu estou escolhendo desenvolver essa nova identidade, né? Então foi uma reconstrução de identidade, esse processo que levou pelo menos uns 3 anos aí para eu agora ter orgulho de ser consultor, professor, coach, o que eu faço até hoje. O curso de coach, inclusive, foi um dos que eu fiz antes de sair da CCR, porque eu já estava prevendo lá o fim do ciclo, e me ajudou muito. Hoje eu vivo, uma boa parte do meu trabalho é coaching, eu adoro o que eu faço. Eu acho que faz a diferença na vida das pessoas também, né? Onde foi a tua formação de coaching? Fiz lá na época com o Randy DiStefano da ICI. Que outros cursos você fez que para você foram importantes fundamentos da tua carreira? Além desse de coaching, com o Randy DiStefano. Então, o Randy me ensinou muito sobre faça isso para aquilo, muito regra e receita de bolo. E eu fiquei pensando, e quando não tiver as condições de contorno para essa regra funcionar? E aí que eu fui estudar psicologia. Quis entender o que eu fazia no coaching, né? Claro que o coaching não é terapia, mas a visão e o olhar do psicólogo me ajudou muito assim, a entender o que eu estava fazendo, em saber quando encaminhar. Não estou dizendo que todo mundo tem que seguir esse caminho, mas foi o caminho que eu escolhi. E você teve mentores, pessoas que você se espelhou, se apoiou, ouviu, teve como referência nessa tua vida, nessa tua carreira? Vários. Pensando lá no começo, eu me lembro do professor Hélio Guerra Vieira, que foi na época da Poli ainda. Essa história é divertida. Quando eu descobri que a Poli não ia me ensinar televisão, que era o que eu mais queria aprender, eu falei, não me manter até aqui para sair daqui sem meu conhecimento, né? E aí o professor falou, por que você não contrata um professor? Eu falei, nem conheço. Ele me indicou um professor. Eu falei, mas como que eu vou pagar esse professor? Pede patrocínio nas empresas. Aí eu falei, legal, vou fazer isso.
E eu não sei como, sem internet, na época não tinha internet, mas eu arrumei o contato dos presidentes de empresa, enfim, consegui viabilizar o curso de televisão. Foi meu primeiro ato empreendedor na época, em nome do aprendizado. Então o Hélio Guerra foi um mentor muito importante para mim. Um dos vários aí que a gente tem na vida, né? Hoje no coaching eu tenho o Bob, que é um mentor fantástico, que a gente tem lá nossas sessões para fazer o debriefing de alguns coaches mais difíceis. A gente não faz nada sozinho, né? E você teve momentos que você deu uma titubeada no sentido, talvez seja melhor eu voltar a ser CLT? Então, toda vez que tinha essa titubeada, eu falava, você quer ter chefe? Aí eu tinha certeza que não. Nunca diga dessa água não beberei. Até porque teve um momento que eu voltei a ser CLT. Nesse período de 2009 até hoje, entre 16 e 17, a HSM me chamou para um projeto. Eu achei, opa, consultoria, tá? Não, queremos você como executivo. Pensei, não estava nos planos, mas o que é? Aí eu vi o projeto, gostei e fiquei lá 1 ano e meio no projeto como executivo. Foi muito legal, valeu 5 MBAs. Era uma startup dentro da HSM, né? E tinha a ver com educação, tinha a ver com consultoria de empresas. Então foi sensacional, assim, sentir o que um CEO, um mini CEO sente. Quando você começou o departamento de recursos humanos nessa área. E hoje você está especialista em liderança. Como é que foi o caminho para escolher esse tema e se posicionar dessa maneira bem específica? Eu fui descobrindo que liderança era a minha praia por uma razão muito simples, né? Eu já fui líder bom, já fui líder ruim, já tive líder bom, já tive líder ruim. E a vida das pessoas que são lideradas pode ser o céu ou pode ser o inferno, dependendo do líder que tem, né? E a minha missão nessa vida é ajudar o líder a ser um líder um pouquinho melhor. Porque se ele for um pouquinho melhor, o efeito nas equipes é o efeito pedrinha no lago, né? Vai fazendo com que a vida das famílias, a vida das pessoas no entorno seja melhor. Então isso virou minha causa, ajudar o líder a ser uma pessoa melhor se ele quiser. Quando você começou em exatas, engenheiro da Poli, e depois você foi para a psicologia total humanas. E eu acredito que esse é um grande diferencial que você tem como pessoa e profissional. Eu acredito que você tem uma certa facilidade de navegar nos dois mundos. Como é que você, com esse olhar de engenheiro e psicólogo, vê a entrada da inteligência artificial em atividades de desenvolvimento de pessoas? Puxa, é uma pergunta de $1 milhão, né? A IA está sendo usada até para terapia, né? As pessoas estão se aconselhando com ela, super risco, né? Porque a IA não tem alma, a IA não tem sentimento, ela só tem padrões que ela segue. E a IA entende de padrões emocionais, assim, tipo, você pede para ela, olha, muda o tom desse e-mail aqui para um tom mais amigável, ela sabe acertar palavras que falam com esse tom, né? Então, ela é programada para ser empática, para você gostar dela, né? Então, o risco é você se terapizar pela IA, tem gente que vai até se apaixonar pela IA, porque a IA me entende, a IA está programada para te reforçar, né? Mas eu tenho um risco grande nessa parte. E outro risco grande é de você terceirizar o aprendizado para ela. Em vez de fazer porque a gente só aprende na fricção, no esforço. Agora, se eu pego e falo, IA, faz para mim no meu lugar, porque você faz melhor que eu não faço esse esforço, eu pego, copio e colo, eu estou terceirizando para a IA algo que, em vez de desenvolver minha musculatura mental, eu estou atrofiando essa musculatura. E quando não tiver a IA, né? Então, as pessoas que usam corretamente a IA, no meu ponto de vista, são as que são capazes de fazer a versão V0, passa pela IA e protege a musculatura intelectual de não terceirizar tudo para a IA. Então, se você puder resumir em tópicos, se possível, oportunidades e ameaças da IA para quem trabalha com desenvolvimento de pessoas. Então, oportunidades. A IA, quando bem utilizada, né, você consegue pegar uma versão inicial e expandir para outras, pegar ideias que, puxa, eu não tinha pensado nisso. Às vezes ela cria um acróstico, um padrão, ela tem a gente consegue
expandir e aumentar a qualidade do que a gente está fazendo. O risco é a gente não ter o olhar crítico, porque muitas vezes ela pode colocar lá coisas que não fazem sentido e ela não sabe, ela está juntando o que ela achou num blog, não sei o quê. Então a gente tem que cercá-la para ela, peraí, isso aqui tem base, eu pergunto, qual é a base disso? Tem base científica? Ah, não, isso daqui eu acabei juntando um monte de coisa, então tá bom, então vamos solidificar mais. Eu sou muito, né, voltado para a ciência. Então, e o segundo risco é ficar tudo pasteurizado, né? Você perder a autoralidade, perder o seu toque pessoal. Porque você pede para IA um PPT pronto, ela faz, rapidinho, e você consegue apresentar. Agora, você e o mundo todo vão estar fazendo a mesma coisa e ela vai estar cuspindo a mesma coisa para o mundo todo. Cadê a sua autoralidade? Cadê aquele toque que é só seu? Pensando de quando você começou para hoje, né? E uma grande diferença que tem são as redes sociais. Não sei se rede social vai ter a ver com a minha pergunta ou não, mas que mudanças você tem notado no mercado de quando você começou para hoje em termos de como conseguir novos clientes? Você nota diferenças, alguma mudança? Você está tendo que adaptar de alguma maneira a tua atuação ao longo do tempo? Como é que está sendo essa linha do tempo em termos de obter novos clientes para você? Eu já, desde que eu entrei na vida de consultor, já havia redes sociais, LinkedIn, Facebook, enfim. Depois veio o Insta. Eu sempre utilizei o LinkedIn para me manter na mente das pessoas e tal. Mas agora eu vejo que está muito mais importante a gente tomar esse cuidado de estar sempre presente nas redes sociais. E o que eu tenho estudado por aí de redes sociais é, de novo, você estar presente com autoralidade, porque o LinkedIn está vendo que tem muita gente colocando texto pronto de IA e está tirando visibilidade desses textos, preferindo os textos mais autorais, que usam aquelas palavras que eles sentem que não vieram da IA. Não é que não é para usar IA, mas não é para fazer copy-paste, né? E quando eu estou presente no LinkedIn, com texto mais autoral, as pessoas me falam, olha, eu li aquele texto seu, eu gostei. Gostei daquela newsletter que você entrevistou uma pessoa tal. Então isso me incentiva a continuar publicando, porque você está lá vivo na mente das pessoas, né? Que é diferente de você, sei lá, tentar fazer cold calls, né? Você mesmo fala, né, Alexandre? A gente precisa atrair as borboletas para o jardim, não correr atrás delas com a cestinha, né? A tua carreira é uma carreira muito singular. Teu currículo é impressionante, seja em termos de onde você estudou, as empresas que você trabalhou, a tua natureza de se aprofundar, de estudar, e eu sei que você tem usado também cada vez mais a IA da maneira correta, como você está dizendo. Como é que você planeja, não sei se você já pensou nisso ou planeja, o que fazer para continuar sendo singular, para continuar sendo único, para continuar tendo seus diferenciais em um mundo que, se a gente não se mexer, a impressão que eu tenho é que a IA engole, né? Você pensa nisso, tem feito alguma coisa, planejado alguma coisa do tipo, eu vou usar, mas eu preciso de estratégias para continuar único, singular? Não tinha pensado nisso, Alex, mas é uma coisa que é uma boa pergunta. Acho que para continuar singular, eu vou falar mais do mesmo, né? De estar sempre aprendendo alguma coisa nova. Então, publiquei esse livro e eu já estava pensando, qual que vai ser o próximo livro? Esse fim de semana eu vou fazer um curso de cloud, coworking, que eu não faço ideia como é que usa. Acho que tem que estar sempre um passo à frente, porque a hora que todo mundo chega nesse passo, nivelou. Você tem que estar sempre buscando, sempre inconformado, buscando um passo à frente, né? Falando em passo à frente, daqui a pouco você vai para a China. Isso. Então, a China, eu escuto muito as pessoas indo para a China, muito para ir nas feiras, nos eventos, fazer parceria comercial, muito associado à tecnologia, né? Você da área de humanas agora, especialista em liderança, por que raios você decidiu ir para a China? Conta isso pra gente. Pois é, apareceu... Na verdade,
o pessoal do G3, que é um grupo de executivos de recursos humanos, resolveu fazer essa missão para a China. E eu pensei, né, eles me convidaram para ir também. Falei, puxa, tá aí uma oportunidade de conhecer um país enorme, que está super em moda, que está né, no dia a dia da gente. Quem sabe não pode ser também cliente, né? E a minha curiosidade é como é que o chinês desenvolve liderança, se desenvolve liderança. E curiosidades também de business mesmo, né? Como é que eles conseguiram em 20 anos transformarem um país que ainda era mais agrário num país com essa potência industrial que eles têm hoje e onde eles vão parar, né? Então a China está aí. Quero compreendê-la para de novo estar com aquele passo à frente, né? Tá sempre pensando o que vem aí, o que eu preciso aprender para navegar nesse mundo. Provavelmente você não vai ter resposta para a pergunta que eu vou fazer agora, mas se você puder imaginar, para quem está aí ouvindo a gente e nunca saiu do Brasil, uma das coisas que eu falo é a importância de intercâmbio, principalmente para o brasileiro. O brasileiro, me desculpa se alguém aí pensa o contrário, mas eu acho que o brasileiro se diminui bastante. E quando você vai para fora e você faz intercâmbio com essas outras pessoas, você não só percebe, você é respeitado, as pessoas te admiram, te respeitam. Né? E às vezes você percebe que você não está atrás, às vezes em alguns pontos você pode estar até na frente. Além do que, o Brasil ele está numa situação que muitas vezes ele está atrás. Então você indo para fora, você vai ver o que está acontecendo lá, um dia vai acontecer aqui. Pensando nisso que eu falei, e na tua experiência, por exemplo, de também ir para o congresso da STD nos Estados Unidos, ATD agora. Né? Para quem nunca foi para fora e quer expandir a cabeça, abrir a mente para o que está acontecendo, conhecer novas pessoas. Mesmo você ainda não tendo ainda para a China, você arriscaria dizer o que seria melhor para a pessoa? Ir para ATD nos Estados Unidos ou ir para esse Missão China que você vai? Seria para um profissional de RH? RH, quem vai trabalhar em treinamento, coaching, desenvolvimento de pessoas? Se a pessoa nunca foi, eu não começaria pela China, porque eu acho que a China é um passo a mais, né? Você não consegue ler uma placa de rua, é uma outra cultura muito diferente. Não funciona nem cartão de crédito, nada, né? Claro que se você faz com uma excursão, isso aí está mais resolvido, mas eu começaria com um grau menor de complexidade. Vai para a SXSW, no Texas, por exemplo, que é um congresso que não... Agora o RH está ganhando peso lá, mas não é um congresso só de RH, é de inovação. Então você vai lá ver uma Amy Webb falando de futurologia, de futuros possíveis. Você vai ver pessoas que você não tem contato no dia a dia, que estão na crista da onda do que vem pela frente, né? E dá para até ver vídeos deles no YouTube, algumas dessas palestras são até abertas, então você já vai sentindo um spoiler do que vem, né? Então eu iria para eu ainda não fui, mas eu tenho nos planos aí de um dia ir para SXSW também. SXSW. Não é só, envolve inovação. Envolve inovação e agora ganhou peso o RH lá também. Quando que foi a última vez que você foi para os Estados Unidos na TD? Acho que foi em 14, se eu não me engano, 2014, é isso. Nossa, parece para mim que foi... Não foi 2014. Puxa, agora você me pegou, deixa eu pensar. Eu achei que tinha sido há pouco tempo. Foi um ano antes da pandemia, 2019. Quais foram os ganhos que você teve indo para lá? Foi ter contato com pessoas que estão fazendo trabalhos consultivos e que elas têm um jeito de didática, de palestra, porque o conteúdo em si na ATD não é tão incrível. Agora, a forma como eles colocam as coisas, como eles vendem, como eles transmitem as informações, isso é legal. E lá eu conheci também a professora Brit Andreata, que fala sobre Wired to Resist, né? Os mecanismos da neurociência que explicam a resistência à mudança. É muito legal. Ela, inclusive, tem livro traduzido em português. Então, de repente, você faz uns contatos também que são muito, muito bons, tanto com profissionais de lá, como com brasileiros que vão para fora, que também são um super networking, né? Então, tem ganhos laterais que você não imagina. Não é só o conteúdo que tem lá, é o networking.
É o contato com pessoas que estão na crista da onda lá, que você às vezes só vê em livro ou na televisão, né? Você chegou a trazer algum contato comercial para o Brasil? Alguém que você conheceu lá que fez negócio no Brasil? A primeira vez que eu fui, eu consegui fazer uns contatos que geraram o Bradesco como cliente. Segunda vez que eu fui, gerou parcerias com outros consultores também. Você nunca sabe o que vai aparecer. Eu vou lá, às vezes, pensando em fazer negócio, gerar cliente, às vezes gero parceria com um consultor que gera negócio. De alguma maneira, a gente vê e é visto, né? Então, é uma... Dante, qual foi a sua maior vitória nessa tua carreira? Nossa, a minha Aquilo maior... que te deixa mais, assim, que você abre aquele enorme sorriso por dentro. eu acho que foi... Talvez... Bom, a minha primeira vitória na vida foi ter conseguido me formar na Poli, né? Aquilo lá foi uma saga conseguir me formar. Eu me lembro do dia que eu vi lá a última prova que eu passei e falei, nossa, acabou, né? E a segunda grande vitória acho que foi essa transição de carreira, encontrar a vida depois da vida executiva. Que eu acho que me traz muita satisfação fazer o que eu faço hoje, com liberdade, com... correr atrás, com possibilidade de escolher o que eu vou fazer com o meu tempo. Acho que isso não tem preço. Se você pudesse voltar no tempo, pensando na tua carreira profissional agora como consultor, o que você teria feito de diferente? Ou o que você teria feito de diferente e o que você teria feito que não fez? Talvez ser um pouco mais ousado. O meu alto C me brecou assim, de medo de fazer algumas coisas, de dar errado. Gozado, né? O alto C do DISC. Por outro lado, eu tenho um lado lá das forças impulsionadoras mais voltado para experimentar, não sou tão estruturado, né? Sou pouco estruturado. Então, tem esse lado de gostar de novidade junto com medo de errar. Mas eu teria dado mais espaço para esse gostar de novidade, né? Talvez me levasse a, sei lá, projetos mais ousados, esse tipo de coisa. Acho que isso é uma das coisas, né? Um pouco mais de ousadia. Eu posso dizer que esse livro para você é um divisor de águas? Eu vou saber disso mais depois do lançamento. A ideia é que seja. Mas por dentro, assim. Por dentro, com certeza. Independente do que aconteça por fora, por dentro. Por dentro, com certeza. Eu nunca imaginei que um dia eu ia escrever um livro, né? Falava, acho que isso daqui é só para pessoas, sei lá, professores. Apesar de eu ser professor, tem esse lado assim de eu não sou professor acadêmico, eu não tenho carreira acadêmica, né? Eu dou aula com convidado e tal. Minha carreira principal é de consultor, né? Então eu falei, será que um dia isso é para mim, né? Mas se eu escrevi uma tese e se tem alguém me instigando, por que não? Agora, então, eu posso entender que você disse, o livro abriu uma porta, eu não sei direito ainda o que tem do lado de lá, mas ele abriu uma nova porta. É isso, a ideia é abrir uma Pode porta. ser? Tá. Agora, se você puder imaginar o que tem depois dessa porta, se você pudesse ver o que tem depois dessa porta, o que você estaria enxergando em termos de novas oportunidades, novos caminhos, uma segunda nova fase profissional, ou uma nova fase, não sei quantas foram, em termos de consultoria, mas assim, se você desse asas à imaginação, o que você estaria vendo na tua frente ao passar por essa porta em razão do teu doutorado, do teu livro? Talvez eu estivesse sendo mais chamado para entrevistas, para palestras, para coisas que as pessoas falam, me fale mais sobre isso, eu quero saber o que tem aí, o que a gente pode aprender com isso. E projetar, acho que basicamente me projetar, né? Com autoridade, né? Tem aqui uma coisa assim, tá bom, tem muita gente que fala de liderança, quanta gente tem livro? Tem gente também, mas não é tanta gente assim. O que você gostaria de construir ainda na sua carreira? Eu gostaria de construir um pouco mais de constância, vamos dizer,
na minha vida consultiva. É muito alto e baixo, né? Meu sonho de consumo é ter uma receita mais recorrente. Eu ainda não encontrei essa fórmula, né? Mas talvez a autoridade que o livro me traz me dê algum caminho, alguma luz aí para isso. Hoje as tuas receitas vêm por que meio? Os clientes chegam por que canais para você hoje? É o boca a boca, indicação, tem alguma coisa que chega por rede social, mas é bem pouco. A rede social me mantém vivo na memória, né? Dos clientes que já me conhecem. E basicamente são essas duas fontes, né? Eu não faço assim, eu não tenho uma pessoa me vendendo, né? E tem a fonte das empresas que eu faço parceria, por exemplo, a HSM, uma consultoria italiana chamada TechGMI. Então lá às vezes eu faço projetos de entregas para clientes grandes por meio dessas bandeiras. Assim, É né? como se fosse um consultor associado dessas empresas. Como se fosse um associado. E tem algumas, pelo que eu vi no LinkedIn. É mais ou menos da metade das suas receitas vem dessas empresas. Bom, olha, teve um ano que eu fiz um projeto para o Cicobi pela Apus, que é uma consultoria que entregou ao sistema de gestão de desempenho, que eu revi todo o modelo de competências, fiz um diagnóstico antes de fazer essa revisão de modelo, implantamos em 3 ondas. Aquele foi metade da minha receita, mais da metade da minha receita. Porque foi um projeto mais recorrente, né? Foi um projeto bem grande. Os outros são mais pontuais, né? Às vezes dá um treinamento aqui, um tema ali, aí são impactos menores na receita. Muito bom, Dante. Dante, a gente está caminhando para o encerramento e eu vou fazer algumas perguntas rápidas para você no final dessa nossa jornada, né? E a primeira é: qual foi o maior pilar de sustentação na tua vida nos momentos difíceis? Vamos pensar nos momentos difíceis da sua carreira. Onde que você se segurou? Vou cometer um clichê que é na família, né? Mas é verdade, né? Eu acho que ter o apoio dentro de casa faz toda a diferença, né? Tipo, olha, tô pensando em fazer um movimento ousado, você segura as pontas aí, né? Minha mulher me apoiou. O outro pilar é um pouco a espiritualidade, né? Assim, eu sigo a religião católica, pratico, não sou assim radical, mas eu gosto de alguns princípios da linha que Jesus trouxe para nós, né? Então eu acredito muito na espiritualidade, né? Naquela coisa assim de procurar fazer o bem, fazer uma coisa boa para o mundo, né? E eu acredito também que toda energia que a gente manda, ela volta, boa ou ruim. E eu procuro mandar boa. Qual que é a sua maior competência? O que na tua opinião, você é inigualável, imbatível? Aquilo que você fala assim, não tem outra pessoa no mundo que é tão bom quanto eu nisso. Acho que seria uma falta de humildade achar que eu sou o melhor do mundo, mas os feedbacks que eu tenho recebido de vez em quando, inclusive pelas redes sociais, quando eu faço as minhas publicações, falo assim: Dante, cara, você é um tremendo explicador. Pô, que legal. Para mim, o Clóvis de Barros é referência em explicação, né? Mas eu ter recebido esse feedback me deixou lisonjeado. Falei, puxa, que legal. Porque eu gosto de traduzir coisas difíceis em coisas práticas. Eu gosto de trazer aquele conhecimento que está teórico em uma coisa útil que você vai trazer para a vida. Eu não sou um cara só de teoria. Aliás, não gosto só de teoria abstrata. Eu gosto de teoria aplicada, né? E se a pessoa fala, puxa, você consegue explicar bem, eu consigo usar, é o meu paraíso. Numa escala de 0 a 10, 10 é o ápice da tua carreira. Você acha que você está em que degrau? 8. 8? Falta 2? Acho que ainda tem mais um pouco ainda. E você tem clareza do que são esses 2 degraus? Vou te dizer depois do livro. Muito bem, Dante. Imagina que você vai sair daqui, você vai ter um encontro, né, com esta pessoa aqui. O Dante, quando tinha 25 anos. Então você vai encontrar o Dante, tá aqui, de 25 anos. Pensa que é quando você tinha 25 anos. Que orientações, que conselhos você daria para o Dante de 25 anos?
Nossa, esse Dante estava no começo de transição de carreira aí para o RH. Olha, o que eu diria para o Dante é: confie mais em você, ouse mais, né? Procura não ter medo de errar, de fazer as coisas e, sobretudo, principalmente, confie na sua intuição. Eu acho que o Dante de 25 anos era mais ingênuo, era mais idealista, era um pouco mais sonhador, um pouco pé no chão e um pouco de negando a realidade. Então, hoje eu percebo que a intuição estava lá dentro e eu desprezava, né? E eu tive que fazer 5 anos de psicologia para aprender que ela acerta uns 80%. E porque não era assim, eu jogava fora. Então, confie mais na sua intuição. Muito legal. Deixa para os nossos amigos aqui, tuas redes sociais, como entrar em contato com você. Boa. Bom, você me acha no LinkedIn como Dante Mantovani, onde eu sou mais ativo. Se você gosta de Insta, de vez em quando eu estou lá também. Lá eu pus Dante Mioto Mantovani, Mioto com 2 T's, que é o sobrenome da minha família, da minha avó, e que não está no meu nome, mas eu experimentei colocar, por que não? E até porque também me diferencia de outros Dante Mantovanis, que, por incrível que pareça, é um nome relativamente comum. Muito bom. Pessoal, olha, eu já li esse livro, o Dante mandou para mim o arquivo eletrônico, antes da publicação, então eu recomendo muito. Vão na Amazon ou no lançamento do livro dele, sobre liderança humilde. É uma abordagem super bacana, muito é diferente, num tema que muitas vezes tem tanta coisa, você escolheu um nicho super rico, super interessante, Dante. Bom, eu espero que vocês tenham gostado dessa nossa jornada, tenham aprendido bastante com o Dante, tenham pego dicas, insights. O Dante é um cara que eu conheço desde 2002, tenho uma admiração enorme e para mim ele é um exemplo. É um exemplo de cara que teve coragem, que tomou a decisão difícil, a decisão sem volta, se comprometeu, se jogou no escuro e está aqui depois de tanto tempo, prestes a lançar o teu livro como especialista em liderança. Então, Dante, eu tenho muita admiração para você. Meus parabéns. Você é um cara realmente um exemplo. Agradeço muito a tua presença aqui. Valeu. Valeu, Alex. Uma honra fazer parte desse momento aqui e a admiração é mútua. Você sabe que eu sou seu fã também, sempre aprendendo com você. Estava até aqui meio nervoso para a entrevista. Nossa, o Alex vai me entrevistar. Mas foi muito, muito legal, muito, muito bacana mesmo. Tá legal. E para você que está aí, lembre-se, toda jornada começa com uma decisão. Agora é a sua vez de decidir.